Com o certificado de divórcio ainda na mão, o meu ex-marido já estava a levar a amante para casa para celebrar. Nesse exato momento, a minha sogra ligou ao filho, e eu desatei a chorar. Filho, a tua ex-mulher que me mande o dinheiro, aqueles 500 euros de cada mês. Eu estava de pé em frente ao tribunal, o papel do divórcio ainda morno na minha mão, o selo vermelho estampado como uma marca a ferro. O vento do final da tarde soprava pelo corredor, trazendo consigo o cheiro a fumo dos carros, o cheiro a asfalto queimado pelo sol, enquanto o meu coração estava calmo como água estagnada. 10 anos de casamento tinham se desvanecido com umas poucas assinaturas e um aceno frio do funcionário. Mal saímos pela porta, o João, o meu ex-marido que caminhava ao meu lado, tirou apressadamente o telemóvel do bolso. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas os seus olhos brilhavam de uma maneira indescritível. Afastou-se uns passos, mas ainda assim ouvi cada palavra. Silvia, já está. Acabei de assinar o divórcio. Está tudo resolvido. Passa lá por casa esta noite. Celebramos. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher jovem, suave como mel, ria-se com malícia. Ah, sério? Tão rápido, querido. Então esta noite vou. A partir de agora já sou tua mulher de pleno direito, hã? Eu estava a menos de 3 metros, a ouvir cada frase, sentindo como se estivesse a ver uma cena de uma telenovela de fraca qualidade numa televisão antiga. A única diferença era que a protagonista traída nessa cena era eu. O João virou-se com uma expressão um pouco envergonhada, mas sem um pingo de remorso. Guardou o telemóvel no bolso, pigarreou ligeiramente, tentando parecer calmo. Helena, a partir de agora, cada um para seu lado. Não penses mais nisso. De agora em diante, que cada um viva o melhor que puder. Desejo que sejas feliz. Olhei-o diretamente nos olhos e vi que o meu reflexo tinha desaparecido deles há muito tempo, só que até hoje, no pátio do tribunal, eu não tinha querido admitir. Sorri. Um sorriso tão leve como o fumo. Não te preocupes, vou viver muito bem e tu também vais ficar bem. Dito isto, virei-lhe as costas e fui-me embora sem me agarrar, sem chorar, sem fazer uma cena. As discussões, aos gritos e os insultos que as pessoas contam não aconteceram comigo. Talvez porque toda a dor que tinha para sentir já a tinha sentido durante o último meio ano. Nessa tarde, por volta das 3, estava sentada no meu escritório num edifício na Avenida da Liberdade. A luz do sol caía obliquamente sobre a minha secretária, iluminando o ecrã do computador. Peguei no telefone e marquei o número do banco com uma calma estranha. Olá, sou a Helena. Preciso que me ajude com uma coisa. A partir de hoje, quero cancelar todas as transferências automáticas da minha conta. Do outro lado da linha estava a voz familiar da funcionária do banco. Claro, dona Helena, deixe-me confirmar. Todas as transferências automáticas, incluindo a das despesas de manutenção para a dona Carmo de 500 euros por mês e o fundo de estudos para o menino Lucas de 700 euros por mês. Assenti levemente, embora soubesse que ela não me podia ver. Sim, exato. A partir deste mês, cancele-as todas sem exceção. De acordo. Mas, dona Helena, estas transferências estão ativas há 3 anos. Tem a certeza? Tenho a certeza. Por favor, faça-o. A partir de hoje, tudo para. Desliguei e reclinei-me na cadeira. Todo o escritório ficou de repente num silêncio estranho. Na minha mente apareceram o rosto da minha sogra, a dona Carmo e a cara inocente do pequeno Lucas. Senti uma pontada no peito, mas depois acalmou. Não sou uma santa. Tinha amado. Tinha dado tudo. Mas, quando as pessoas consideram a tua bondade como algo natural, quando veem o dinheiro que gastas como água que flui de uma torneira, chega o momento de parar. E isso não é ser má. É simplesmente devolver a cada um a responsabilidade que lhe corresponde. Enquanto eu estava no escritório a assinar e-mails e a gerir contratos com tranquilidade, noutro lugar, no apartamento que eu própria tinha pago em grande parte para remodelar, a minha sogra, o meu ex-marido,
A sua nova mulher e o meu filho de 8 anos estavam em festa. Não me custava imaginar a cena. Uma garrafa de vinho barato, aberta, o som da rolha a ressoar na sala. O pequeno Lucas com os olhos arregalados a perguntar: "Avó, por que é que estamos a beber vinho? Aconteceu alguma coisa divertida, pai?" O João acariciaria a cabeça do filho. "A partir de agora, a mãe Helena e eu vamos viver separados. A tia Sílvia será a tua nova mãe. Vamos começar uma nova vida mais feliz e mais confortável. Entendes, filho?" A Sílvia provavelmente apoiaria a cabeça no ombro do João, rindo. "Agora somos uma família a sério, querido." E o pequeno Lucas certamente olharia à sua volta confuso, com uma sombra de pânico nos olhos. Estava habituado ao som dos meus passos na cozinha, ao cheiro do jantar que preparava todas as noites, a minha mão a acariciar-lhe o cabelo antes de dormir. Agora tudo isso seria substituído por uma mulher estranha com um perfume enjoativo. Fechei os olhos e suspirei. Não é que não pensasse no meu filho, é que às vezes, para que outros entendam o valor do que davam por garantido, tens de deixar que experimentem uma vida sem ti. Há 3 anos, a primeira vez que visitei a velha casa térrea onde vivia a minha sogra nos arredores de Lisboa, chovia. O telhado de zinco tinha goteiras, as paredes estavam úmidas e a água infiltrava-se pelas fendas. A dona Carmo estava sentada num conjunto de cadeiras de madeira arranhadas com um caderno de despesas na mão, a franzir o sobrolho. "Helena, o pai do João morreu novo e eu só tenho uma pensão de 600 euros. Tudo está caríssimo agora. Os medicamentos para a tensão, para a artrite. Todos os meses ando à justa. Tenho vergonha de o dizer, mas é mesmo muito difícil viver assim." Naquela altura, o salário do João era de cerca de 1.500 euros. Com a prestação do apartamento recém-comprado, as despesas diárias e a gasolina, mal lhe sobrava nada. Ele estava sentado ali com o rosto sombrio, impotente. "Eu sei, mãe, mas com o meu salário, depois de pagar tudo, não me sobra nada." Eu ouvia ao lado, sentindo o coração apertar-se. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa no carro, paramos numa tasca ao pé de uma ponte. A chuva continuava a tamborilar no telhado. De repente disse: "E se eu ficasse responsável pela tua mãe, todos os meses transfiro-lhe 500 euros. Assim não terá de se preocupar com os medicamentos nem com as compras. Tu pagas a prestação da casa e encarregas-te do resto. Os meus rendimentos são mais altos que os teus. Posso assumir mais encargos." O João levantou a vista com os olhos cheios de emoção. Apertou-me a mão com força. "Helena, estás a falar a sério? São 500 euros por mês. Não te parece injusto para ti?" Sorri. "Não é nenhuma injustiça. Eu posso pagar. Sou a sua nora. Cuidar da minha sogra é o normal. Se ela viver tranquila, tu poderás trabalhar em paz, e eu também me sentirei melhor." Nessa noite em casa, sentei-me em frente ao computador, abri a conta do banco e programei a transferência automática. A cada dia 15 do mês, o sistema transferiria automaticamente 500 euros da minha conta para a da dona Carmo. Ao terminar, senti uma alegria calorosa, como se tivesse feito a coisa certa. Tal como pensei, apenas alguns meses depois, o aspecto da minha sogra mudou completamente. Começou a comprar comida de melhor qualidade, de vez em quando mimava-se com leite especial ou frutos secos. Pouco a pouco, começou a viajar com as suas amigas do bairro para o Algarve ou para a Madeira. Nessas excursões organizadas para idosos, na sua vitrina apareceram frascos de suplementos caros e algumas malas novas. No bairro, caminhava com a cabeça erguida e um sorriso radiante. "O meu filho é muito bom. Todos os meses dá-me 500 euros para as minhas despesas. Os medicamentos, a comida, as viagens, tudo ele me paga." As amigas olhavam-na com admiração. "Que sorte tiveste, Carmo. Que sorte ter um filho que cuida assim da mãe." Ouvi essas conversas uma vez que fui de visita. A dona Carmo só mencionava o filho. Nunca disse que o dinheiro era da sua nora.
Para ela, o dinheiro que a nora ganhava já levava o apelido da família, ou seja, era dinheiro do seu filho. Eu estava à porta com um saco de fruta que acabara de comprar. Ao ouvir, apenas sorri levemente, sem me dar ao trabalho de a corrigir. Proteger o orgulho do meu marido perante os vizinhos e a família era algo a que já estava habituada, tal como com o Lucas. Quando o Lucas fez 3 anos, inscrevi-o na natação. Aos 5, inscrevi-o em aulas de inglês e depois em aulas de desenho e de piano. Acreditava que se a uma criança fossem dadas oportunidades desde pequena, cresceria com mais confiança e com uma mente mais aberta. Todos os meses as suas aulas custavam mais de 700 euros, sem contar com a roupa, os sapatos, os livros e os brinquedos. Uma vez, o João queixou-se. Não achas que lhe exiges demasiado? Não somos ricos propriamente. Eu apenas abanei a cabeça. Não seremos ricos. Mas se nos esforçarmos, o nosso filho não terá de passar as mesmas dificuldades que nós no futuro. A educação não é algo em que se deva poupar, querido. Se eu posso pagar, falo-ei por ele. No final, o benefício será dele. O João ficou calado. Pouco a pouco, habituou-se a que todas as despesas importantes da casa fossem cobertas por mim. Para os de fora, o João era o pilar da família, um homem que cuidava da sua mulher, do seu filho e da sua mãe. Ninguém sabia que por trás desse pilar estavam o meu suor e as minhas noites em branco a trabalhar com folhas de cálculo intermináveis e investimentos tensos, como a corda de um violino. Talvez por isso, quando começou a ver-me como um multibanco ambulante, se atreveu a dizer aquelas palavras que me feriram até ao dia de hoje. Ela só tem dinheiro, mas para além disso não tem nada. Olhei para o relógio, os ponteiros quase marcavam as 4. A minha vida também parecia ter passado para uma nova etapa. O certificado de divórcio na minha mala lembrava-me que a partir de hoje tudo tinha mudado. Acariciei a borda da mala, dizendo a mim mesma em silêncio que já não haveria mais transferências de 500 euros para a dona Carmo, nem mais fundo de estudos de 700 euros transferido automaticamente para uma conta em nome do João. Acabou-se isso de eu carregar com tudo para que outros levassem o mérito. Cada qual devia assumir a sua própria responsabilidade. Esta noite, talvez naquela casa alguém abrisse uma garrafa, alguém risse, alguém brindasse para celebrar. Enquanto isso, eu, depois do trabalho, voltaria para o meu pequeno apartamento alugado, prepararia um jantar simples, abriria a janela para que entrasse o ar, veria como se acendiam as luzes da rua e, com calma, reorganizaria a minha vida. Não me tinha desmoronado, apenas tinha começado um novo capítulo. Naquela noite, quando cheguei ao pequeno apartamento alugado, no final de uma ruela no bairro de Alfama, já tinha escurecido por completo. Os plátanos em frente à porta projetavam as suas silhuetas na parede descascada e a luz amarelada de um candeeiro de rua iluminava o chão de cimento úmido. Abri a porta e invadiu-me o cheiro a tinta fresca, a móveis de madeira novos, a lençóis recém-lavados com amaciador, um cheiro estranho, mas agradável. Este lugar era muito mais pequeno que o apartamento que partilhava com o João, mas estava arrumado, impecável. E o mais importante, tudo o que havia lá dentro tinha sido escolhido por mim, sem ter de agradar a ninguém. Pendurei a mala, acendi a luz da cozinha e pus-me a preparar um prato de massa rápido com um ovo cozido e umas rodelas de pepino. Um jantar simples para mim sozinha, mas por alguma razão pareceu-me mais fácil de engolir do que as refeições copiosas na antiga casa, onde comia enquanto ouvia os sussurros da minha sogra e as queixas do João. O telefone tocou. No ecrã apareceram as palavras: Lucas, filho. O meu coração deu um salto. Sequei as mãos num pano, carreguei rapidamente para aceitar e ativei a videochamada. O rosto do meu filho apareceu no ecrã, com o cabelo despenteado e os olhos avermelhados. Atrás dele, a sala de estar familiar da antiga casa, o sofá que eu tinha pago, o quadro na parede que eu própria tinha escolhido. Mãe, a sua voz tremia,
Por que é que já não dormes em casa? O pai diz que já não vivem juntos. É que já não gostas de mim? Tentei manter a voz firme, embora tivesse um nó na garganta. Lucas, gosto de ti tanto como sempre. Nada mudou. É só que a partir de agora, o pai e eu vamos viver em casas diferentes. Mas eu serei sempre a tua mãe. Todos os fins de semana virei buscar-te para sairmos. Onde queres ir? Levo-te onde tu quiseres. Está bem. O menino apertou os lábios, e as lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Não quero. Quero que durmas no quarto ao lado. Quero que de manhã me acordes para ir para a escola. Volta para casa, mãe. Desviei o rosto. Não queria que ele visse os meus olhos avermelhados. Filho, há coisas que os adultos têm de fazer e nem sempre são como gostaríamos. Para já, ouve o pai. Come bem e sê bom na escola. Preciso de um pouco de tempo para reorganizar a minha vida. Quando fores mais velho, vais entender. Prometo-te que, onde quer que esteja, serei sempre o teu apoio. Mas a tia Sílvia é a minha nova mãe? A pergunta inesperada deixou-me gelada. Tão rápido, o João tinha apresentado aquela mulher ao nosso filho. Disse lentamente: o Lucas só tem uma mãe, e sou eu. As outras pessoas podes respeitá-las e ser educado, mas no teu coração tens de saber quem te trouxe na sua barriga e quem cuidou de ti desde que eras um bebê. Percebeste? O menino assentiu, ainda a soluçar. Tentei acalmá-lo um pouco mais. Disse-lhe para ir dormir cedo e desliguei. O ecrã do telemóvel apagou-se e o quarto voltou a mergulhar no silêncio. Estive sentada um bom bocado na pequena cadeira de madeira junto à janela. Olhava para a ruela lá embaixo, por onde passavam algumas motas, as suas luzes deixando rastros brilhantes. Na minha mente, as imagens do passado voltavam uma e outra vez, sobrepondo-se como se alguém estivesse a rebobinar o filme da minha vida. No dia em que o João e eu nos casamos, Lisboa estava em pleno inverno. Fazia um frio que gelava os ossos. O casamento celebrou-se num pequeno restaurante de bairro. Não era luxuoso, mas era acolhedor. Usava um vestido de noiva branco alugado à pressa, com o rosto demasiado maquilhado e os lábios mais vermelhos do que o normal. O João estava ao meu lado no palco. As nossas mãos entrelaçadas, os seus olhos brilhavam. Helena, não sou rico nem sei falar bonito, mas prometo-te que te protegerei sempre. Não deixarei que sofras. E eu acreditei nele. Acreditei nele ao ponto de estar disposta a usar todas as minhas poupanças para a entrada do nosso primeiro apartamento, de deixar a casa dos meus pais para ir viver com a sua família, esforçando-me por ser uma boa esposa e uma boa nora. Naquela altura, acabara de entrar numa empresa de investimento. O meu salário não era muito alto, mas tinha um futuro promissor. O João trabalhava na função pública, com um horário fixo das 8 às 5 e um salário de cerca de 1.800 euros, mais alguns prêmios. Dizia-me muitas vezes: tu tens talento? Lança-te. Não te limites. Eu encarrego-me da casa. Soava a sacrifício, mas pouco a pouco esse suposto pilar tornou-se a desculpa para ele ficar estagnado enquanto eu não parava. No início, a dona Carmo apreciava-me muito. Via que era educada, que lhe levava presentes e que sabia cuidar da casa. Gabava-se a toda a gente. A minha nora é muito inteligente, trabalha em finanças, ganha um dinheirão. É uma bênção para a nossa família. Mas essa apreciação não durou muito. Quando o meu marido começou a queixar-se à mãe de que eu chegava tarde, que passava os fins de semana com o portátil, que viajava constantemente em trabalho, o olhar da dona Carmo para mim mudou. Uma vez, durante o jantar, soltou uma frase que parecia inocente, mas que cortava como uma faca. Uma mulher que ganha demasiado dinheiro é difícil de controlar. Se depois despreza o marido, que não se queixe. Fiquei gelada e olhei para ela. Ela continuou a comer peixe tranquilamente, como se estivesse a falar do tempo. O João desviou o olhar como se não tivesse ouvido nada. Naquela noite, quando estávamos deitados, perguntei-lhe:
O que é que disseste à tua mãe para ela pensar que te menosprezo? O João virou-me as costas e murmurou: só lhe disse que trabalhas muito e que às vezes tenho de me desenrascar sozinho em casa. O que ela pensa é problema dela. És demasiado sensível. Mas não é verdade. Continuo a tratar da casa, continuo a cuidar da tua mãe. Não abandonei ninguém. Bem, suspirou ele, tu ganhas o dinheiro, tu tens o poder. A minha mãe é idosa, tem ideias antiquadas. Não lhe ligues. Parecia que me defendia, mas em cada palavra notei um toque de amargura, um pouco de orgulho masculino ferido. Cada vez mais, frases como essa apareciam com mais frequência. Voltava de uma viagem de trabalho com presentes para toda a família. O Lucas saltava de alegria. A minha sogra aceitava-os e soltava um: não sei por que não poupas um pouco para o teu marido e o teu filho. Sempre a comprar coisas. O João ria-se. É o dinheiro dela, mãe. Não te preocupes. Mas quando estávamos a sós, suspirava. Tenta controlar-te um pouco. Ver-te tão obcecada em ganhar dinheiro pressiona-me. Quando saio com os meus amigos, todos me dizem que sorte tenho com uma mulher rica, mas a mim não me parece sorte nenhuma. Na altura, tentei suavizar as coisas. Comecei a dar-lhe a palavra nas reuniões sociais, a consultá-lo sobre as coisas à frente dos outros, a elogiar o seu esforço, a chamá-lo o pilar da família. Pensei que assim ele se sentiria menos complexado, mas descobri que a minha condescendência só fez com que ele se habituasse a receber o reconhecimento pelo meu esforço, sem precisar de se esforçar mais. E depois veio a questão do dinheiro. Desde que me ofereci para dar à mãe dele 500 euros por mês e para cobrir a maior parte das despesas da educação do Lucas, o João praticamente se desinteressou desses pagamentos. O seu salário destinava-se principalmente à prestação da casa e às suas despesas pessoais. Eu não fazia as contas, mas comecei a sentir-me desconfortável quando ouvia a minha sogra gabar-se aos vizinhos. O meu João é muito bom. Todos os meses manda-me 500 euros, além de presentes e medicamentos. É preciso ter muita sorte para ter um filho assim. Uma vez, enquanto lavava os pratos na cozinha, ouvi as vizinhas dizerem da sala: o teu filho é um fenômeno, sustenta a mulher, o filho e ainda cuida da mãe. Hoje em dia é difícil encontrar homens assim. A minha sogra ria-se às gargalhadas. Bem, é que ele é muito trabalhador, porque a mulher dele só sabe discutir. A minha mão que segurava o prato ficou tensa. O sabão escorregava frio pela minha pele. Estive prestes a sair e a dizer-lhes que aquele dinheiro era eu que o mandava, não apenas o João. Mas no final, como tantas outras vezes, fiquei calada. Calada para manter a paz, pensando que como Nora não devia procurar reconhecimento, acreditando que se fosse sincera, mais cedo ou mais tarde, eles entenderiam. Agora, ao recordar, percebo que esse silêncio foi o primeiro passo para me colocar numa situação injusta. Eu calava-me e a minha sogra habituou-se a considerar o meu dinheiro como o do seu filho. Eu calava-me e o João habituou-se a receber os elogios sem se sentir culpado. Eu calava-me. E no final, quando ele trouxe outra mulher para casa, continuou a pensar que não tinha culpa porque a sua mulher tinha dinheiro, mas não sabia ser uma esposa. Naquela noite, no meu novo apartamento, deitada na cama de solteiro, o teto branco impecável, a luz tênue, olho para o vazio com a mente num turbilhão. O meu casamento tinha desmoronado por essas pequenas fendas, não apenas pelo aparecimento de uma tal Sílvia, mas é verdade que sem uma terceira pessoa, talvez ainda tivesse tido a paciência de continuar a remendar, de continuar a auto-enganar-me, de continuar em silêncio. Ao pensar nisso, suspiro e pergunto-me, se pudesse voltar atrás, escolheria outro caminho? Não tenho a certeza. Só sei que, embora tarde, consegui parar a tempo. Só que o preço a pagar não é apenas um certificado de divórcio, mas também as lágrimas do meu filho e o pânico de uma família que durante muito tempo se habituou a viver à minha custa.
E ainda não sabia que, em poucos dias, a chamada da minha sogra chegaria, a chorar porque a sua ex-nora já não lhe transferia os 500 euros como se fosse uma obrigação. Pensei que, depois de me mudar para o pequeno apartamento, as coisas se acalmariam, como um lago depois da chuva. Mas descobri que as correntes subterrâneas do meu casamento recém-rompido ainda eram muito fortes, esperando apenas um pequeno toque para se agitarem com fúria. No primeiro domingo depois do divórcio, levantei-me cedo com a intenção de limpar a casa e depois ir ao supermercado comprar alguma comida. O sol mal aparecia por detrás das árvores. Os seus raios infiltravam-se pelas cortinas em longas faixas, criando uma atmosfera tão pacífica que te fazia pensar que a vida tinha deixado de te bater. Estava a preparar um café quando o telefone tocou insistentemente. No ecrã, as palavras Mãe João fizeram o meu coração encolher. Hesitei uns segundos antes de atender. Helena, filha. A voz da dona Carmo tremia como se tivesse acabado de chorar. Por que é que este mês ainda não recebi os 500 euros que me mandas? Fechei os olhos. Era exatamente como eu esperava. Olá, Carmo. Cancelei a transferência. A partir deste mês, já não tenho a responsabilidade de lhe enviar dinheiro. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado e depois a sua voz elevou-se num grito, como se lhe tivessem arrancado o seu último apoio. O que dizes? Como assim já não me mandas? Há 3 anos que o mandas todos os meses. Se o cortas de repente, como é que vou viver? Tentei manter um tom suave. Carmo, já me divorciei do João. Já não sou sua nora. As despesas da sua manutenção agora são da responsabilidade dele. O João não tem dinheiro. Tem de pagar a prestação da casa e cuidar do Lucas. Se tu não me mandas, de que é que vou viver? És tão cruel, Helena. A pergunta doeu-me como uma facada. Tinha-a tratado com todo o carinho e responsabilidade de uma filha. E agora, só porque deixava de sustentar toda a sua família, tornava-me na má. Carmo, cuidei de si durante 3 anos. Sabe o quanto a aprecio, mas não posso continuar a sustentar a família do meu ex-marido depois do divórcio. Este assunto tem de o falar com o João. Não posso falar com ele. Diz que o dinheiro de antes era ele que mudava, que agora está muito apertado e por isso o parou temporariamente por 1 mês. E que se eu quiser continuar a mandar-lhe, que o mande diretamente a ela, que ele não se mete. Comecei a rir, um riso tão amargo que até eu me surpreendi. O meu dinheiro e ele diz que era dele. Há 3 anos que o mando e ele não pôs um cêntimo, e foi isso que ele lhe disse? A dona Carmo ficou calada. Talvez se tenha sentido um pouco culpada, mas logo voltou a soluçar. Mas se não me mandas, vou morrer de fome. Já sou idosa. Quem é que vai cuidar de mim? Ainda tenho seu filho, respondi com clareza. O João diz que não consegue com tudo, que como eu ganho mais dinheiro, que se gosto dela, que continue a cuidar dela. Essa frase foi a que realmente me gelou o sangue. O João não só me passava a responsabilidade, como queria que eu me tornasse num multibanco para toda a vida para a sua família. Mesmo divorciados, queria continuar a depender de mim, a desfrutar do meu esforço como se fosse o normal. Apenas disse uma coisa. Carmo, a partir de agora, os assuntos de dinheiro tem de os falar com o João. Com licença. E desliguei, sem deixar que dissesse mais nada. Mal desliguei. Apoiei-me na mesa e respirei fundo. Sem querer, as lágrimas começaram a brotar. Não chorava pelas acusações, chorava porque acabara de perceber uma verdade dolorosa. Durante aqueles 3 anos, nunca tinham visto a minha ajuda como um gesto de carinho. Só a viam como uma obrigação. O telefone voltou a tocar. Desta vez era o João. Sequei as lágrimas e atendi. Helena, por que é que cortaste o dinheiro à minha mãe? Passou a manhã toda a fazer um escândalo. Perguntei-lhe diretamente. O que é que lhe disseste para ela pensar que o dinheiro destes 3 anos era teu? O João hesitou uns segundos e depois tentou desculpar-se. Bem,
É que não queria que ela pensasse que era um fardo para ti, então assumi a responsabilidade para manter as aparências. Ah, e o facto de, como eu ganho mais, eu ter de cuidar dela também é para manter a minha aparência? O João ficou mudo. Um momento depois, mudou de tom com um toque de raiva. Com isto, estás a dificultar muito a vida da minha mãe. 500 euros por mês não são nada para ti. Ganhas 3 ou 4 mil por mês? É verdade. Não é nada, disse eu. Mas o problema é que já não sou tua mulher. Não tenho nenhuma razão para continuar a sustentar toda a tua família. O João respirou com dificuldade, como se tivesse ficado sem argumentos. És demasiado egoísta, Helena. Viveste 10 anos com a minha família e agora viras-nos as costas de repente. Ri-me. Desta vez, com amargura. Repete-me quem virou as costas primeiro. O João ficou calado como uma pedra. Continuei. Abandonaste a tua família, a tua mulher, o teu filho por outra. Levaste-a para casa na mesma noite do divórcio e queres que eu continue a mandar dinheiro à tua mãe. Com que base? O João sussurrou. É que a minha mãe já estava habituada. Se lhe cortas de repente, vai ter um desgosto. Então, habitua-a à nova situação. Eu já não me responsabilizo. Estava prestes a desligar quando o ouvi gritar. Helena, não penses que te vais safar. Ainda tens o Lucas. Queres mesmo abandonar o teu filho? Fechei os olhos. Sempre que ele ficava sem saída, usava o nosso filho como escudo. Não uses o nosso filho para me pressionar. Nunca abandonaria o Lucas. Mas criá-lo é responsabilidade dos dois, não só minha. O João disse quase a gritar. Mas sabes que eu não o posso sustentar. Conheces perfeitamente os meus rendimentos. Então, quando assinaste a guarda, em que pensavas? Perguntei lentamente. O João ficou sem palavras. Ou talvez pensaste que eu continuaria a pagar tudo e tu só darias o nome para ficares bem visto? O João não conseguiu dizer mais nada. Só ouvi a sua respiração pesada, como se tivesse acabado de perceber algo em que nunca antes se tinha atrevido a pensar. Eu tinha mesmo saído da sua vida. Desliguei. A manhã tranquila tinha desaparecido, mas no meio daquele caos vi algo muito claro. Quando te vais embora, é que as pessoas entendem o valor de tudo o que fazias. Naquela tarde, fui passear ao Jardim da Estrela. O vento soprava com força e as pequenas ondas do lago refletiam a luz dourada do sol. Sentei-me num banco de pedra familiar, onde muitas tardes tinha levado o Lucas a voar papagaios. À sombra de um castanheiro da Índia sem folhas, de repente senti o meu coração mais leve. O telefone voltou a tocar. Desta vez, era uma mensagem da professora do Lucas. Helena, nestes últimos dias o Lucas chora muito na aula. Pergunta por que é que o pai e a mãe já não vivem juntos. Poderia dedicar um tempo a falar com ele este fim de semana? Li a mensagem e senti uma dor aguda, como se alguém me apertasse o coração. Respondi, obrigada. Este fim de semana vou buscá-lo. Depois de enviar a mensagem, olhei para o lago brilhante à minha frente e disse a mim mesma, a partir de agora, na minha vida pode faltar um homem, mas não pode faltar a coragem. E ao Lucas, nunca faltará uma mãe. Noutro lugar da cidade, naquele momento, talvez na antiga casa em que eu tinha contribuído para remodelar cada parede, a desordem começava a reinar por causa das faturas, das propinas escolares, de todas aquelas coisas em que antes ninguém pensava. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente a respirar. Naquela noite, tinha acabado de tomar banho e estava a secar o cabelo quando o telefone voltou a tocar. Desta vez não era a minha sogra, não era o João, mas sim o número de um centro de formação onde o Lucas estudava inglês. Parei um momento, embora estivesse preparada. Quando tudo se acumula ao mesmo tempo, é fácil sentir-se sobrecarregada. Atendi. Dona Helena, ligo-lhe do centro do Lucas. A matrícula do novo trimestre ainda não foi paga. Normalmente,
A senhora paga com antecedência, por isso ligo-lhe para informar. Respirei fundo. Olá, já não sou a tutora legal do menino. A partir de agora, todas as despesas dos seus estudos, por favor, contactem o pai dele, o senhor João. Do outro lado da linha, houve uma pausa, como que de surpresa. Ah, de acordo. Contactaremos então o senhor João. Desliguei com uma sensação de alívio e dor ao mesmo tempo, como se alguém tivesse cortado uma corda que me tinha amarrado durante anos. Sabia que doeria, mas tinha de o fazer. Meia hora depois recebi uma mensagem do João. Não me carregues com tudo. A matrícula são mais de 300 euros. Não consigo arranjá-los. Paga este trimestre e prometo que a partir do próximo eu trato disso. Li a mensagem e ri-me. Um riso cansado e um pouco amargo. Durante 3 anos tinha pago dezenas de mensalidades todos os meses. Ele nunca me tinha perguntado se eu conseguia arranjá-las. Agora dizia que ele não conseguia. Não era ridículo? Respondi-lhe com uma única frase. Tu pediste a guarda. Cumpre a tua responsabilidade. O João ligou de imediato, com a voz irritada. Estás a tornar-me as coisas muito difíceis. O meu salário são 1.800 euros. Depois de pagar tudo, o que é que me resta? Se gostas do teu filho, tens de pensar nele. Respondi com calma. Se gostas do teu filho, tens de trabalhar o dobro ou o triplo para cuidar dele. Não podes continuar a carregar-me com isso. O João ficou em silêncio uns segundos e depois soltou a sua frase habitual quando ficava sem argumentos. Helena, por que é que és tão insensível? Fechei os olhos, sentindo uma onda de cansaço. Sou eu insensível ou és tu um aproveitador? Pensa nisso. Desliguei antes de ouvir mais nada. Nos dias seguintes, recebi mais chamadas do centro de piano, da aula de desenho, da piscina do Lucas, todas com a mesma mensagem. A matrícula não estava paga ou o menino faltava porque ninguém o levava. Sabia que no antigo apartamento as coisas começavam a descontrolar-se como um novelo de lã emaranhado. Não me sentia satisfeita, mas também não cedi. Entendia perfeitamente que, se voltasse a encarregar-me de tudo, eles nunca mudariam. E foi então que recebi uma mensagem da professora. Hoje, o Lucas não se concentrou. Diz que ontem à noite o pai lhe falou mal e o fez chorar. Diz que sente falta da mãe a abraçá-lo para dormir. Li a mensagem uma e outra vez. Senti um nó no coração. Peguei no casaco, disposta a chamar um táxi e ir buscá-lo à escola, quando o telefone voltou a tocar. Desta vez era um número desconhecido. Dona Helena, sou uma vizinha debaixo da sua casa. Bem, da casa do senhor João. Ligo-lhe para que saiba que esta tarde veio alguém e pôs um bloqueador no carro do senhor João. Parece que deve dinheiro da garagem há algum tempo, e em casa ouviam-se gritos dele a discutir com uma tal Sílvia. Agradeci-lhe por alto e desliguei. Fiquei quieta no meu pequeno apartamento. A luz do entardecer entrava pela janela, dourando o chão. Não sei porquê, de repente senti-me completamente vazia. Todas as coisas que me tinham preocupado, que tinha temido, que me tinha esforçado por evitar, estavam a acontecer uma após outra, mas não a mim, mas sim a ele. Talvez o destino também seja justo à sua maneira. Naquela noite, fui buscar o Lucas à escola, como me tinha pedido a professora. Assim que me viu, correu para mim e abraçou-me com força, como se temesse que eu desaparecesse. Mãe, não quero mais estar naquela casa. O pai está sempre zangado e a tia Sílvia ralha comigo. Só quero voltar contigo. Peguei-o ao colo e beijei-lhe o cabelo macio. O cheiro a suor infantil apertou-me o coração. Levei-o ao Jardim da Estrela. Sentámo-nos no banco de sempre e comprei-lhe um gelado. Lucas, vais viver com o pai, mas aos fins de semana levo-te a passear. Não te abandonei, mas agora o pai está a passar por um momento difícil. Tem de aprender a cuidar de ti. És um menino. Tens de o entender. Quando fores mais velho,
vais perceber que o teu pai tem de assumir a sua responsabilidade contigo. O menino apoiou a cabeça no meu ombro. Mãe, então não estás zangada comigo? Abracei-o e dei-lhe umas palmadinhas nas costas. Só estou zangada com os adultos. Nunca estive zangada contigo. Soprou uma rajada de vento e as ondas do lago brilharam como prata. Estive ali sentada muito tempo, até o Lucas adormecer no meu colo e eu a olhar para a água, a pensar nos anos passados. Ao final da noite, quando já tinha levado o Lucas de volta ao apartamento do João e me preparava para ir embora, encontrei a Sílvia à porta. O seu pijama rosa choque era estridente sob a luz do corredor. Cruzou os braços com voz aborrecida. Dona Helena, pode deixar de ensinar o seu filho a virar-se contra mim? Não para de chorar a pedir à mãe. Estou farta. Olhei-a diretamente, com calma. Eu não lhe ensino a virar-se contra ninguém, apenas lhe digo a verdade. Mas faz com que ele sinta a sua falta, que queira voltar consigo. Já faço o suficiente ao cuidar dele. Ri-me. Ninguém lhe pediu para cuidar do meu filho. Mal leva 1 semana a viver aqui. Por favor, não fale como se fosse a mãe dele. A Sílvia corou e a sua voz tornou-se mais aguda. Está com ciúmes? De qualquer forma, a senhora já é o passado. Não me zanguei. Apenas disse em voz baixa, parabéns, já viu o seu futuro. Um homem irresponsável, um menino com problemas emocionais e uma sogra habituada a ser sustentada. Seja feliz com a sua escolha. A Sílvia ficou sem palavras. Virei-lhe as costas e fui-me embora sem olhar para trás. Naquela noite, ao voltar para o meu pequeno apartamento, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Helena, sou um antigo colega de trabalho do João. Digo-te a verdade, ele está muito deprimido. Toda a gente no escritório já percebeu, mas todos dizem que é o preço que tem de pagar. Lia e não respondi. Deixei o telemóvel sobre a mesa, acendi o candeeiro de cabeceira e deitei-me. Talvez a vida não me tenha dado um casamento perfeito, mas deu-me uma lição. Um homem que não sabe valorizar não vale a pena reter, e uma mulher que sabe partir é verdadeiramente forte. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muitos meses, dormi sem ter pesadelos. Na segunda-feira de manhã, mal entrei no escritório. Antes de ligar o computador, o telefone começou a vibrar sem parar. Era o número da antiga creche do Lucas, a que ele tinha frequentado quando era mais pequeno, e a cujas reuniões de pais eu sempre tentava ir, por mais ocupada que estivesse. Fiquei um pouco surpreendida, mas atendi. Ligo-lhe para confirmar a reunião com os pais sobre o estado psicológico do pequeno Lucas. Ontem enviamos uma carta de convite ao pai, o senhor João, mas ele disse-nos que qualquer coisa tínhamos de a consultar consigo. Esfreguei os olhos. O dia mal começara e já chegavam os problemas. Olá, não recebi nada. Quando é a reunião? Esta tarde, às 4. Ultimamente o Lucas chora muito e tem dificuldade em concentrar-se, por isso a educadora quer falar com a família. Agradeci-lhe e desliguei. Senti uma pontada de dor que tinha tentado reprimir desde que vi o Lucas no banco do parque. As crianças são muito sensíveis. Uma pequena mudança na rotina, uma discussão dos adultos e já se desorientam. E neste caso era um divórcio, uma mudança de cuidador, o aparecimento de uma terceira pessoa. Estive sentada em frente ao computador um bom bocado, incapaz de me concentrar no relatório. No final, pedi permissão ao meu chefe para sair mais cedo. Naquela tarde, cheguei pontual à escola. A educadora, a menina Ana, que estava há quase 3 anos com a turma, recebeu-me com um olhar de preocupação. Dona Helena, sinceramente, o Lucas está num estado de instabilidade. Fala pouco, chora com facilidade. No outro dia, a meio de um exercício, largou o lápis e ficou a olhar para o vazio. Engoli em seco. Diga-me a verdade, ele disse alguma coisa sobre o que se passa em casa? A menina Ana hesitou um momento e depois respondeu em voz baixa. O Lucas diz que a tia Sílvia muitas vezes lhe tira os brinquedos com a desculpa de lhe ensinar disciplina.
Também diz que à noite o pai está sempre cansado e de mau humor, e que como a mãe já não está em casa, não quer dormir. Respirei fundo. Uma dor aguda atravessou-me o peito. Por favor, aconselhe-me. Temo que o menino esteja a sofrer. A verdade é que as crianças precisam de estabilidade. Se o senhor João não consegue organizar o seu tempo para cuidar dele, ou se o ambiente em casa é demasiado tenso, talvez devessem considerar que o menino viva com a pessoa que tenha maior estabilidade emocional. A sua indireta era muito clara. Fiquei em silêncio, mas no meu interior algo se ativou, como o som metálico de uma mola. Era hora de pensar no bem-estar do meu filho, não no orgulho de ninguém. Ao sair da escola, levei o Lucas a jantar. Assim que me viu, abalou-se sobre mim como se temesse que eu fosse desaparecer. Mãe, podes ficar comigo esta noite? Ainda tenho de te levar à casa do pai, mas no fim de semana venho buscar-te. Não gosto daquela casa. A tia Silvia tira-me as minhas coisas e ralha comigo, e o pai diz que sou um chato. Parei e agachei-me para o abraçar. Lucas, não és um chato para ninguém. És a coisa mais valiosa que tenho. Disse aquela frase com todo o amor que sentia, mas o meu coração encheu-se de dúvidas. Se esta situação continuasse, o Lucas sofreria ainda mais. Naquela noite, levei o Lucas de volta ao apartamento do João. Ao entrar, a cena apertou-me o coração. A casa estava desarrumada, com roupa atirada para o sofá e embalagens de comida pré-cozinhada sobre a mesa. O João estava sentado em frente ao computador, com os olhos avermelhados, com aspecto cansado e estressado. A Silvia estava deitada no sofá com uma máscara facial. Ao ver-me, olhou-me com desdém. Por que é que o trazes tão tarde? Ainda tenho de o deitar. Não me dei ao trabalho de responder. O Lucas correu para o seu quarto e eu fiquei a olhar para a que outrora fora a minha casa. João. Falei com a educadora. O Lucas está em crise. Não te das conta? O João esfregou a testa com cansaço. Eu sei, mas estou sobrecarregado. Muito trabalho. A minha mãe a dar-me na cabeça. A Silvia zangada. Porque vens e vais. Venho e vou pelo meu filho. Sou a mãe dele. Tenho direito. O João olhou-me com uma mistura de confusão e medo nos olhos. Deixei a mala sobre a mesa. Pergunto-te a sério. Podes cuidar do teu filho? Em todos os sentidos. Economicamente, com o teu tempo, emocionalmente. O João guardou silêncio, baixando o olhar como alguém que acaba de perceber que a corda que o aperta supera a sua capacidade de aguentar. Continuei. Se não podes, temos de nos sentar e renegociar a guarda. Queres tirar-me o meu filho? O João levantou-se de um salto. A sua voz era forte, mas as suas mãos tremiam. Não, disse lentamente. Quero salvar o meu filho do caos que nós, adultos, criamos. Mal acabei de falar. A Silvia levantou-se do sofá. Não te faças de santa. Queres levá-lo e carregar toda a responsabilidade para o João? Que bela mãe, que abandona o marido e a casa tão facilmente. Virei-me e olhei-a diretamente. Tu não tens direito a falar-me sobre isto. O João e eu divorciamo-nos por algo que tu conheces muito bem. O João, no meio, ficou pálido, sem saber a quem defender. Olhei para ele, o homem que uma vez prometeu proteger-me, agora reduzido a uma sombra cansada no meio de uma casa caótica. Não disse mais nada. Dirigi-me à porta e antes de sair apenas disse: dou-te 3 dias para pensar. Se a situação do Lucas não melhorar, falarei com o tribunal para solicitar a guarda. O João ficou ali, sem me deter, sem dizer nada, sem se atrever a olhar-me nos olhos. Naquela noite, voltei para o meu apartamento a caminhar. Estava frio, mas a minha cabeça ardia. O caminho pela frente parecia interminável, mas cada passo era mais firme, mais pesado, mais decidido. Já não era a mulher ingênua que acreditava que o sacrifício seria recompensado.
Tinha pago com a minha juventude, mas agora tinha um filho que precisava de um apoio sólido. Não podia permitir-me fraquejar. Ao chegar ao meu quarto e abrir a porta, o telefone voltou a vibrar. Uma mensagem de um número desconhecido, mas sabia de quem era. Mãe, quando poderei voltar a viver contigo? Sentei-me na beira da cama. As lágrimas corriam sem que eu pudesse detê-las. Naquele momento não tinha uma resposta, mas no meu coração uma decisão tinha se formado, tão clara como a lua no céu noturno. Recuperaria a guarda do meu filho, não importando quão longe tivesse de ir, com quem tivesse de lutar ou quantas dificuldades tivesse de enfrentar, porque só onde está a mãe está o lar do Lucas. 3 dias depois, recebi uma chamada da educadora à meio da manhã. A sua voz era baixa, mas cheia de preocupação. Dona Helena, hoje o Lucas chorou durante toda a aula. Diz que ontem à noite o pai lhe gritou e fechou a porta do seu quarto e que a tia Silvia foi não sei para onde. Ficou à espera na porta até tarde. Larguei a caneta sentindo um nó no estômago, como se alguém me apertasse com força. Menina Ana, no final do dia vou buscá-lo. Por favor, fique com ele um pouco. Claro. Sinceramente, acho que deveria reconsiderar a guarda. O menino precisa da estabilidade que em casa do pai não tem. Agradeci-lhe e desliguei. Reclinei-me na cadeira, sentindo como tudo se acumulava ao mesmo tempo. O cansaço de um casamento desfeito, a decepção pelo homem que outrora fora meu marido, a tristeza prolongada ao ver o meu filho sofrer o que não merecia. Mas, no meio desse turbilhão de emoções, algo brilhou com clareza. A minha responsabilidade. À tarde, fui à escola. O Lucas, ao ver-me, correu a abraçar-me com o rosto ainda manchado de lágrimas. Mãe, mãe, ontem passei muito medo. O pai gritava. A tia Silvia fechou a porta do quarto. Chamei e ninguém me abria. Abracei-o como se abraçasse um pedaço do meu coração. Lucas, a partir de agora, não voltarás a passar por isso, prometo-te. O menino apoiou a cabeça no meu ombro e assentiu levemente. Levei-o a comer e depois ao meu apartamento. Era a primeira vez que ele ficava a dormir em minha casa desde o divórcio. Ao entrar no quarto, olhou à sua volta um pouco surpreendido, mas com uma expressão muito tranquila. Que bonita é a tua casa, mãe. Mãe, posso dormir aqui? Acariciei-lhe a cabeça. Claro, esta noite dormes comigo. O menino sorriu, um sorriso puro que há muito tempo não via. Liguei ao João para o informar. Atendeu depois de vários toques com voz cansada, como se tivesse acabado de ter uma longa discussão. O Lucas está contigo? Sim. O que aconteceu ontem à noite em tua casa? O João suspirou. A sua voz entrecortava-se. Estava muito estressado. A minha mãe não parava de me ligar para me culpar pelo dinheiro. A Silvia zangou-se porque não a deixei gerir os estudos do Lucas. Gritei sem querer. Mas o teu filho não é o teu saco de boxe, disse-lhe diretamente, sem me conter. O João ficou em silêncio um momento e depois disse: Desculpa, mas traz o menino para casa. Ele tem de dormir aqui. Olhei para o Lucas, que estava sentado no tapete a brincar com os seus legos, com uma expressão pacífica que em casa do João não tinha. Não, respondi. Esta noite ele fica comigo. O João gritou. Estás a dificultar-me as coisas de propósito. Não, estou a proteger a saúde mental do meu filho. Helena, não te passes. Ri-me. Um riso mais triste do que divertido. João, queres que te processe? O tribunal perguntará: quem oferece um ambiente mais estável ao nosso filho? Quem se encarregou dele durante os últimos 3 anos? Quem o deixa chorar todas as noites morto de medo? O João ficou mudo. Ouvi claramente a sua respiração pesada do outro lado da linha, como a de alguém que acaba de perceber que o que acreditava ser uma vantagem se tornou um fardo. Vou solicitar uma alteração da guarda, continuei. Os 3 dias que te dei para pensar já passaram. Agora é o momento de agir. Não podes fazer isso. A sua voz tremia mesmo. Não quero perder o meu filho. O Lucas é tudo o que tenho.
Pois então demonstra que podes cuidar dele, e se não, não me impeças. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais nada. Pela primeira vez, a minha mão não tremeu ao fazê-lo. Naquela noite, dei banho ao Lucas, sequei-lhe o cabelo e deitei-o ao meu lado na cama de solteiro. Ele rodeou-me a cintura com os seus bracinhos e sussurrou: "Mãe, gosto mais de dormir contigo, aqui ninguém grita." Abracei-o, aspirando o cheiro a shampoo infantil. Aquele cheiro que faz com que os adultos queiram manter-se firmes, por mais cansados que estejam. "Dorme, estou aqui." Mas fui eu que não consegui dormir. Olhei para o teto com a mente cheia de perguntas. Por que é que, depois do divórcio, ainda tinha de lutar tanto? Por que é que uma mãe tem de provar cada pequeno detalhe para poder abraçar o seu filho e dormir em paz? Mas depois lembrei-me a mim mesma que não importava o porquê. O importante era o que tinha de fazer. Na manhã seguinte, levei o Lucas à escola e depois fui diretamente ao escritório de um advogado que uma amiga me tinha recomendado. O advogado chamava-se Miguel. Era de compleição pequena, mas com um olhar aguçado e muito perspicaz. "Quer solicitar uma alteração da guarda do seu filho?" perguntou. "Sim, tenho estabilidade financeira. O meu filho está a sofrer psicologicamente a viver com o pai. Tenho provas da professora e do Centro de Estudos da Criança." O advogado assentiu. "O seu caso tem uma base sólida para solicitar a alteração da guarda. O tribunal considerará o ambiente de vida, a situação econômica e o estado psicológico da criança. Se tiver mais provas da instabilidade na outra família, as suas hipóteses são muito altas." "Provas? Acho que tenho de sobra." Contei-lhe a história do João a levar a terceira pessoa para casa, a dependência econômica da sua mãe. As noites em que o Lucas tinha de esperar à porta do quarto porque os pais discutiam. Ao contá-lo, senti uma pontada de dor, porque todas aquelas pequenas coisas somadas eram suficientes para ferir uma criança. O advogado disse: "Prepare-se. As disputas pela guarda nunca são fáceis, mas acho que tem muitas hipóteses de ganhar." Suspirei, meio exausta, meio aliviada. "Enquanto o meu filho viver em paz, farei o que for necessário." O advogado olhou-me e sorriu levemente. Qualquer mãe que diz isso é a mãe mais forte. À tarde, fui buscar o Lucas mais cedo. Ele correu para mim, mais alegre do que no dia anterior, mas ainda com a cautela de uma criança que perdeu a sensação de segurança. "Mãe, esta noite durmo contigo outra vez, verdade?" Agachei-me e dei-lhe um beijo na bochecha. "Esta noite dormes comigo." O menino sorriu radiante e abraçou-me como se abraçasse o seu pequeno mundo. Enquanto caminhávamos para o carro, o Lucas pegou-me na mão com força. A sua mãozinha tão pequena aqueceu-me o coração como uma chama. Sabia que tinha escolhido o caminho certo, um caminho difícil, mas correto, e segui-lo-ia até ao fim. Na segunda-feira de manhã, enquanto me preparava para levar o Lucas à escola, o telefone tocou insistentemente. Era o número do João. Pensei em não atender, mas o Lucas estava ao meu lado, a olhar para mim expectante, como que a querer saber a minha reação. Atendi a contragosto. A voz do João era rouca e cansada. "Helena, por favor, ouve-me. Podes deixar-me ver o menino um momento?" "Só uns minutos." Olhei para o Lucas, que estava a atar os atacadores. As suas mãozinhas tentavam fazer um laço como se fosse um adulto. Não queria que o meu filho presenciasse outra vez o pai a chorar ou a suplicar. As crianças não deveriam ver os adultos a desmoronarem-se, e muito menos serem arrastadas para os seus emaranhados emocionais. "João, hoje ele tem escola. À tarde, farei uma videochamada para falares com ele." Houve um silêncio do outro lado e depois ele suplicou de novo: "Não apresentes a queixa. Estou a tentar resolver isto. Dá-me um pouco mais de tempo." Apertei o telefone, sentindo um cansaço que me percorria desde o peito até ao estômago. "João, as coisas foram longe demais. Não vou mudar de opinião. Ambos sabemos que é o melhor para o Lucas."
Desliguei sem esperar pela sua resposta. O Lucas olhou-me. Mãe, o que é que o pai dizia? Acariciei-lhe a cabeça. Nada, Lucas. Não te preocupes. O pai vai ver-te depois. Agora vamos para a escola. O Lucas assentiu, mas a sua expressão não era totalmente relaxada. Peguei-lhe na mão e levei-o para o carro, notando que a sua mãozinha estava mais fria do que o normal. As crianças são o reflexo da instabilidade dos adultos. Um espelho transparente que não sabe esconder nada. À tarde, fui buscar o meu filho mais cedo do que o habitual. Fomos à piscina municipal. O Lucas adorava a água desde pequeno. Tinha o hábito de flutuar na superfície como um peixinho. Nadou umas quantas piscinas e depois sentou-se na borda da piscina ao meu lado, a balançar os pés na água azul. Mãe, se o juiz me deixar viver contigo para sempre, o pai vai ficar triste? Essa pergunta doeu-me como uma faca. Lucas, o amor não se reparte em quem tem mais ou menos. Eu gosto de ti. O pai gosta de ti. A decisão de com quem vives é para que tenhas a melhor vida possível, a mais tranquila. Se o pai fica triste ou não, é algo que os adultos têm de superar. O Lucas apoiou as mãos atrás de si e olhou para o céu. Mas é que o pai e a tia Sílvia discutem muito. Não gosto de estar lá. Puxei-o para mim para que apoiasse a cabeça no meu ombro. Não tens de aguentar nada que não gostes. Estou aqui. O Lucas levantou a vista. Os seus olhos brilhavam como se temesse que as minhas palavras fossem apenas um consolo. A sério, mãe? Já não me vais deixar? Abracei-o com força, com um nó na garganta que me impediu de falar durante alguns segundos. Não, nunca te deixarei. Nunca. Nem agora, nem nunca. O Lucas rodeou-me a cintura com os seus bracinhos, pequenos mas firmes, como se temesse que eu desaparecesse. E nesse momento soube que tinha feito o correto. Por mais difícil que fosse, lutaria para devolver ao meu filho a vida que o tinha cuidado durante tantos anos. Naquela noite, quando o Lucas já estava profundamente adormecido, recebi uma mensagem do advogado Miguel. Helena, o tribunal aceitou a petição de alteração da guarda. Prevê-se que em 2 semanas tenhamos a primeira audiência de conciliação. Deixei o telefone com o coração apertado. 2 semanas não era muito tempo, mas era suficiente para que tudo ficasse de pernas para o ar, especialmente com o João como oponente, um homem que reage por instinto quando se sente ferido no seu orgulho. Reclinei-me na cadeira a olhar para a sala do meu pequeno apartamento. Não era espaçoso nem luxuoso como a antiga casa, mas estava limpo. Era acolhedor, cheio de livros, de luz e sem gritos, sem cheiro a álcool, sem a sombra de outra mulher a entrar e a sair. A minha casa, a casa do Lucas, e eu protegê-la-ia a todo o custo. 2 dias depois, recebi notícias da menina Ana. O Lucas tinha voltado a chorar na aula. Tinha medo que, se o juiz não o deixasse viver comigo, teria de voltar à mesma situação de antes. Fui à escola de imediato. O Lucas estava sentado sozinho no corredor, a abraçar a sua mochila como se agarrasse a algo para se proteger. Ao ver-me, correu para mim com a voz trêmula. Mãe, é verdade que tenho de voltar com o pai? Eu não quero. Ajoelhei-me à sua altura. Lucas, ouve-me. Vamos falar disto juntos. Não te preocupes tu sozinho. Mas a professora disse que o juiz pergunta muitas coisas. Acariciei-lhe o rosto. Tu só tens de dizer a verdade. Onde queres viver? Ninguém te vai obrigar a nada. O Lucas mordeu o lábio e assentiu, mas o medo continuava nos seus olhos. Levei-o para o carro, sentado no banco de trás, pegou-me na manga. Mãe, se o pai chorar, o que é que eu faço? Doeu-me tanto que quase chorei. Lucas, não é tua responsabilidade fazer os adultos felizes ou tristes. Tu só tens de dizer o que sentes que é correto. Do resto trato eu. Naquela noite, estive muito tempo acordada. Todas as memórias do meu casamento de quase 10 anos, incluindo os momentos em que o João tinha sido amável, terno, em que tinha dito que se esforçaria pela família, voltavam à minha mente de forma intermitente.
Tinha amado aquele homem com toda a confiança da minha juventude, mas o amor não pode salvar alguém que não está disposto a pagar um preço. E aquele casamento só tinha um resultado que eu tinha de enfrentar. Tinha de ser a mais forte para que o meu filho não se afundasse. Passou uma semana de tensão latente. Observei o Lucas de perto. Estava mais contente em minha casa, mas ainda se sobressaltava com as vozes altas dos adultos. Ainda se virava à procura de alguém quando ouvia passos de homem no corredor. As feridas de uma criança levam uma vida inteira a sarar. Não se resolvem com alguns dias de paz. No sábado à tarde, levei o Lucas ao cabeleireiro. Sentado em frente ao espelho, os seus olhos grandes e redondos pareciam olhar para o seu eu de há alguns meses. Um menino que ria muito, que falava muito, que acreditava em tudo o que a sua mãe lhe dizia. "Que giro que estás", disse-lhe, acariciando o seu cabelo recém-cortado. O Lucas riu-se e apareceu a sua pequena covinha. "Mãe, tu também estás bonita." Ri-me como se alguém me tivesse cozido o coração com habilidade. De volta à casa, num semáforo vermelho, o Lucas olhou pela janela e disse algo que me deixou gelada. "Mãe, quando me mudar para viver contigo, podemos comprar uma secretária nova? Quero ficar aqui muito tempo." Apertei o volante. "Claro, compro-te a secretária mais bonita." O Lucas apoiou a cabeça no meu ombro. A sua voz era um sussurro. "Tenho muitas saudades que esse dia chegue." Naquela noite, ao deitar o Lucas, dei-lhe um beijo na testa e fiz uma promessa a mim mesma, não em silêncio, mas como um juramento claro. Embora o julgamento fosse difícil, embora o João se opusesse, embora a minha ex-sogra me incomodasse, embora a sociedade julgasse uma mulher que luta pela guarda do seu filho depois de um divórcio, eu falo-ia até o fim. Porque isto não era uma guerra entre dois adultos, era o caminho para salvar a infância de uma criança. A manhã da primeira audiência de conciliação chovia. O céu estava cinzento, como que a pressagiar um dia pesado. Preparei o pequeno almoço para o Lucas e levei-o à escola mais cedo do que o habitual. Antes de descer do carro, pegou-me na mão. A sua voz era um sussurro, como se temesse incomodar o céu. "Mãe, vais demorar muito? Quando eu voltar, vais estar em casa à minha espera." Abracei-o. "Lucas, não vou a lado nenhum. Tu termina as tuas aulas e volta para casa comigo. Estarei sempre aqui." O Lucas assentiu, mas ao abrir a porta do carro para descer, hesitou um pouco. Só respirei de alívio quando o vi entrar na sala de aula. O meu filho de 8 anos já carregava mais do que eu queria que ele soubesse. Isso obrigava-me a ser ainda mais forte. O tribunal de comarca ficava numa rua antiga, com algumas árvores despidas no pátio. Entrei, respirando fundo para me manter serena. O advogado Miguel já me esperava com uma pasta grossa na mão. Perguntou-me, em voz baixa: "Está bem, Helena?" "Estou bem, só um pouco preocupada com o Lucas. Quanto mais fraco ele estiver, mais firme a senhora tem de estar. Quando ambas as partes se encontram, as emoções podem fazê-la duvidar, mas já tem tudo preparado." Assente, mas o meu coração continuava a bater com força. Sabia que, num momento, teria de enfrentar o João, a minha ex-sogra, e, possivelmente, acusações e olhares de reprovação a que já estava habituada. Mas, ao contrário de antes, hoje não estava na posição da vítima. Estava aqui pelo meu filho. O João chegou quase na hora, com a camisa amarrotada, olheiras e o cabelo despenteado, como alguém que não dorme há dias. Evitou o meu olhar, mas ao sentar-se, as suas mãos tremiam ligeiramente. A minha ex-sogra, a dona Carmo, que o acompanhava, lançou-me um olhar longo e frio, como se eu fosse a causa da ruína da sua família. "Não pensas no menino?" "Pois não, Helena", murmurou antes de começar a audiência. "Criei-a desde pequena. Sei que precisa do pai." Olhei diretamente para a dona Carmo. "O que faço é pelo Lucas." Tentou replicar, mas o seu advogado fez-lhe um sinal para que se acalmasse. Chamaram-nos para a sala.
A audiência de conciliação realizou-se numa pequena sala com uma mesa de madeira antiga, mas bem cuidada. A mediadora, uma mulher de meia idade, com uma voz suave mas firme. A senhora Helena solicitou uma alteração da guarda. Vamos ouvir primeiro as suas razões. Levantei-me, mantendo a voz baixa, mas clara. Solicito a alteração da guarda porque o ambiente de vida com o Sr. João não é estável. O meu filho ouve constantemente as discussões entre ele e a sua parceira atual. Está a sofrer psicologicamente com sintomas de ansiedade, insônia e medo de ruídos fortes. Apresentei os relatórios da professora e do psicólogo. O Lucas tem 8 anos e é perfeitamente capaz de expressar os seus desejos. Diz que quer viver comigo. O João levantou-se de um salto. Isso não é verdade. Gosto do Lucas. Preocupo-me com ele. É só que ultimamente tenho tido muitas dificuldades. A mediadora levantou a mão. Senhor João, daqui a pouco poderá expor a sua versão. Continuei. Tenho estabilidade financeira. Os meus rendimentos são 4 vezes superiores aos do senhor João. Tenho um apartamento próprio, um ambiente tranquilo, sem estranhos a entrar e a sair. É o lugar onde o Lucas expressou o seu desejo de viver. O João olhou-me com uma mistura de desespero e amargura. Helena, por que é que mudaste tanto? Antes não eras assim. Virei-me para ele. Mudei ao ver o meu filho chorar todas as noites. Toda a sala ficou em silêncio. Chegou a vez do João. Baixou a cabeça e disse lentamente: sei que errei, mas gosto do meu filho. Gosto mesmo dele. Se ela ficar com a guarda, ficarei sozinho. Ao ouvir essa frase, senti pena. E, ao mesmo tempo, injustiça. Ninguém te está a tirar o teu filho. Só o estou a salvar de um mau ambiente. A minha ex-sogra voltou a intervir. O Lucas sempre esteve com o pai, com a minha família. A Helena está a ser demasiado dura. Está a destruir tudo. A mediadora franziu o sobrolho. Dona Carmo, por favor, guarde silêncio. A guarda baseia-se no interesse superior do menor, não nos costumes ou nos sentimentos dos adultos. Ficou rígida e não disse mais nada. No final da audiência, a mediadora perguntou: há alguma possibilidade de chegarem a um acordo? Se não, o tribunal procederá a proferir sentença com base no processo atual. O João virou-se para mim com os olhos cansados. Helena, podes dar-me outra oportunidade? Mudarei, juro-te. Olhei para o homem que outrora fora meu marido, vendo a sua decadência, as ruínas de uma família destruída. João, acredito que gostas do Lucas, mas gostar dele não é suficiente se não sabes protegê-lo. Lembrei-me do rosto do Lucas a abraçar-me a chorar, da sua pergunta se eu o ia abandonar, das suas noites de medo por causa dos gritos. Respirei fundo. Não há acordo. Solicito que o tribunal profira a sentença. O João ficou gelado, com os olhos avermelhados. Helena, queres mesmo tirar-me o meu filho? Quero devolver o meu filho a um lugar seguro. O advogado Miguel pousou-me a mão no ombro para me tranquilizar. A mediadora deu por terminada a audiência. Saímos da sala. No corredor, o João correu atrás de mim. Helena, por favor, não faças isto. A sua voz quase se quebrou. Dei um passo atrás, mantendo a distância. João, não sou tua inimiga, mas sou a mãe dele e escolherei o melhor para o meu filho. Cobriu o rosto com as mãos. Não pensei que as coisas acabariam assim. João, as coisas não acabaram assim por acaso. É o resultado de muitas más decisões tuas. Levantou a vista com os olhos destruídos. Perder-te foi culpa minha, mas não quero perder o meu filho. Pela primeira vez, senti um pouco de pena, mas só um pouco. O tribunal decidirá com base no interesse do Lucas, não nos teus sentimentos nem nos meus. Virei-me e fui-me embora, sem saber se atrás de mim o João se agarrava à mãe ou se a Dona Carmo me culpava de novo. Só ouvi a chuva a cair sobre os azulejos, quebrando-se como o som de uma família desfeita. Naquela noite, fui buscar o Lucas e jantamos juntos. Enquanto comia, contava-me coisas da aula, mais alegre do que nos outros dias. Mãe,
O meu amigo perguntou-me por que é que sorrio tanto. Disse-lhe que é porque ontem à noite dormi muito bem. Olhei-o, quase a chorar, pois esta noite vamos dormir bem outra vez. O Lucas sorriu de orelha a orelha. Adoro dormir em tua casa. Puxei-o para mim e dei-lhe um beijo na testa. Naquele abraço, vi claro o futuro que estava a escolher. Um futuro difícil, mas muito mais luminoso do que o passado. Disse a mim mesma que, por mais difícil que fosse o julgamento, lutaria até ao fim, porque o meu filho merecia viver em paz. Naquela noite, depois da primeira audiência de conciliação, quando o Lucas já dormia, sentei-me sozinha na sala, sob a suave luz amarela do meu pequeno apartamento. O silêncio era absoluto, como se o mundo inteiro contivesse a respiração à espera da próxima tempestade, e eu sabia que a tempestade chegaria. O João nunca se rendia facilmente, especialmente quando o seu orgulho estava em jogo. Perto das 10 da noite, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei uns segundos e atendi. Dona Helena. A voz de um homem soava um pouco rouca. Sou o Hugo, o vizinho do lado do João. Levantei-me de imediato. Por que me liga? Desculpe incomodá-la a estas horas, mas acho que deveria saber. Esta tarde, depois de a senhora voltar do tribunal, houve um grande escândalo em casa do João. Discutiram muito alto. Ouvi o menino a chorar durante muito tempo. Apertei o telefone com tanta força que me doeu a palma da mão. Aconteceu alguma coisa ao Lucas? Ouviu algum barulho de pancada? Não houve pancadas. Mas ouvi claramente o João a partir coisas. A tal Silvia gritava que não queria cuidar do filho de outra. Deveria ter cuidado. Não acho que esta situação seja boa para o menino. Agradeci ao Hugo com a voz trêmula. Ao desligar, as lágrimas brotaram. Não chorava de medo, mas sim de pena do meu filho. Um menino de 8 anos, preso no meio da tempestade de 2 adultos, sem abrigo. Entrei no quarto do Lucas. Estava encolhido, a abraçar o ursinho de peluche que lhe tinha comprado. De vez em quando, os seus lábios moviam-se como se estivesse a sonhar. Aconcheguei-o bem e sentei-me ao seu lado durante muito tempo. Naquela noite, não consegui dormir. Todos os medos, todas as recordações dos dias de resignação no meu casamento voltaram, mas desta vez não me enfraqueceram. Fizeram-me mais forte porque entendi que a dor de um adulto pode ser suportada, mas a de uma criança, não. Na manhã seguinte, quando acabava de lavar os dentes, o João ligou. Helena, tens de me ouvir. A sua voz era rouca, como se não tivesse dormido a noite toda. Estou muito ocupada. Se não for pelo nosso filho, não me ligues mais. Claro que é por ele. Queres magoá-lo ainda mais. Respirei fundo, tentando manter a calma. João, és tu quem o está a magoar? Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado. Depois, o João disse com uma voz grave, mas cheia de raiva. Se insistes em tirar-me a guarda, farei tudo o que puder para o impedir. Sabia que era uma ameaça, mas também sabia que já não era a mulher silenciosa e submissa de antes. João, já não tenho medo, tenho provas. O testemunho da professora, os relatórios do psicólogo. Se queres ir até ao fim, eu também irei. Mas quem mais perderá não serás tu nem eu, será o Lucas. Pensa bem. Desliguei. Pela primeira vez em muitos anos, senti que a minha voz tinha a frieza e a firmeza do aço. Naquela tarde, a menina Ana ligou-me à escola. O Lucas estava na sala de orientação a abraçar uma almofada com os olhos avermelhados. O Lucas contou-me que ontem à noite, em casa do pai, voltaram a discutir, disse em voz baixa. Aproximei-me. Lucas, voltou a acontecer alguma coisa? O Lucas levantou a vista, os seus olhos brilhantes prestes a chorar. Mãe, o pai disse que por minha causa as pessoas o desprezam. A tia Silvia disse que sou um estorvo. Sou um fardo, mãe. Fiquei gelada. Uma dor aguda atravessou-me o coração como se uma mão invisível o espremesse. Lucas, ajoelhei-me à sua frente com um nó na garganta.
És a melhor coisa que me aconteceu na vida. Nunca serás um fardo. Nunca. O Lucas mordeu o lábio com força e depois atirou-se para mim, a chorar desconsoladamente. Segurei-o nos meus braços, e nesse momento entendi mais do que nunca que a verdadeira batalha não era pela guarda, mas sim por proteger a sua pequena alma de mais feridas. Naquela noite, ao levar o Lucas para casa, decidi falar seriamente com ele de uma forma que uma criança pudesse entender. Lucas, ouve-me. Peguei-lhe na mão, pequena mas trêmula. O que nós, adultos, estamos a fazer é encontrar o melhor lugar para ti. Ninguém te odeia. Não tens culpa de nada. Só tens de dizer o que realmente queres. O Lucas levantou a vista. A sua voz era um sussurro. Quero viver com a mãe. Então diz isso. Não tenhas medo de ninguém. Estarei sempre aqui. Sorriu. Um sorriso fraco, mas caloroso. Eu sei. Uma semana depois, o João apareceu inesperadamente no meu trabalho. Estava à entrada com o aspecto abatido, os olhos vermelhos e os ombros caídos, como se tivesse perdido o mais importante da sua vida. Ao ver-me, correu para mim. Helena, por favor, dá-me outra oportunidade. Não me separes do meu filho. Mantive-me firme, sem me desviar. João, não te estou a separar do teu filho. Só quero que ele viva onde deve. Posso mudar. Vou tentar. Só retira a queixa. Olhei-o durante muito tempo. O homem que uma vez me fez acreditar que o casamento era um refúgio e que depois me ensinou que, se uma mulher não se mantiver de pé por si mesma, ninguém a salvará. João, não podes mudar porque não reconheces os teus erros. Abanou a cabeça repetidamente, desesperado. Sei que errei, peço-te. Não sabes as consequências, mas não o erro, o que é diferente. Disse essa frase com uma calma estranha. O João ficou ali como se tivesse acabado de ouvir uma sentença. Mas eu não sou a sua juíza, sou apenas a mãe do Lucas, e o Lucas precisa de mim mais forte do que nunca. Naquela noite, o Lucas dormiu ao meu lado, virou-se e abraçou-me como se temesse que eu desaparecesse. Acariciei-lhe o cabelo com o coração enternecido. Dorme, Lucas. Estou aqui. Mãe, se eu viver contigo, podemos plantar um vaso de flores à entrada. Quero ter uma casa para nós os dois. Emocionei-me. Claro. Que flores queres plantar? O Lucas pensou um momento e depois sussurrou. Margaridas brancas. Gosto delas. Dei-lhe um beijo na testa e pela primeira vez em muitos meses o futuro não parecia tão escuro. Era simples. Uma pequena casa com um vaso de margaridas brancas à entrada, com o riso de uma criança e a paz que nós os dois tínhamos alcançado. O julgamento aproximava-se. Quanto mais instável estava o João, mais tranquila estava eu, porque finalmente tinha entendido o mais importante. Uma mãe, quando se levanta para proteger o seu filho, é invencível. Na manhã da audiência final, uma semana antes, recebi uma mensagem do advogado Miguel. Helena, a parte do João acaba de apresentar um requerimento de oposição solicitando uma avaliação psicológica para demonstrar que o Lucas não está tão afetado como a senhora afirma. Deixei o telefone sobre a mesa e fiquei quieta um momento. Sabia que este dia chegaria. Quando um homem se vê encurralado, agarra-se a qualquer coisa para manter a única coisa que o faz sentir que é um bom pai. Mas apenas alguns segundos depois, uma estranha calma invadiu-me. Já não tinha medo. A verdade é a verdade. Não precisa de ser escondida. À tarde, fui buscar o Lucas à escola. Ao ver-me, correu a abraçar-me com o rosto mais radiante do que nos dias anteriores. Mãe, hoje a professora elogiou-me por me portar bem. Acariciei-lhe a cabeça. Então, esta noite premio-te com um pudim flan. O Lucas sorriu de orelha a orelha, mas ao entrar no carro, hesitou e perguntou. Mãe, o pai ainda está zangado comigo? Virei-me para o olhar. Não, Lucas, não fizeste nada de mal. Mas o pai diz que se eu ficar contigo, ele fica mal visto perante a família. Fiquei gelada. Um fardo de adultos sobre os ombros de um menino de 8 anos.
Peguei-lhe na mão e disse lentamente: Lucas, o que os adultos provocam, os adultos têm de assumir. Tu só tens de dizer onde queres viver. Não se trata de ficar mal visto ou de entristecer ninguém. Só tens de ser fiel ao teu coração. O Lucas ficou em silêncio um momento e depois sussurrou: O meu coração quer estar com a mãe. Dei-lhe um beijo na testa, desejando que o tribunal pudesse ouvir a verdadeira voz de uma criança. À noite, recebi uma chamada do vizinho Hugo, o que me tinha avisado dos problemas em casa do João. Dona Helena, esta noite voltei a ouvir gritos, desta vez mais graves. Ouvi a atirar em móveis e acho que o menino estava lá. Levantei-me de um salto. Hoje era a vez do pai o ir buscar. Sim, exato. Vi-o chegar com ele por volta das 6, já são 8 horas e ainda não há paz. Acho que deveria saber. Agradeci-lhe e liguei imediatamente ao João. Não atendeu. Liguei uma segunda vez. Não atendeu. A terceira, finalmente alguém respondeu. Mas não era o João, era a voz da Sílvia, azeda e zangada. Para que ligas a estas horas? Preciso de falar com o meu filho. Não é da tua conta. Passa-me o João, disse com firmeza. Ouvi um grito ao longe. Dá cá. O João arrancou-me o telefone. Helena, o que se passa? Onde está o Lucas? No quarto dele. O que se passa em tua casa que os vizinhos me estão a ligar? Apenas uma pequena discussão com a Sílvia. Uma discussão com móveis partidos. Apertei o telefone com força. João, abre a porta. Vou para aí. Não exageres. Desligou. Não hesitei um segundo. Peguei no casaco e conduzi diretamente para o antigo prédio. O meu coração batia com força. Não de raiva, mas de preocupação pelo menino preso entre dois adultos que tinham perdido o controlo. Quando cheguei ao terceiro andar, a porta da casa do João estava entreaberta, as luzes apagadas. Apenas um pouco de luz do corredor se infiltrava lá dentro. Chamei. João, sou eu. Ninguém respondeu. Empurrei a porta suavemente. Abriu-se de par em par, como se ninguém se importasse em fechá-la. A casa estava desarrumada, uma cadeira virada, pratos partidos no chão, manchas de vinho tinto como sangue seco. Entrei, sentindo um arrepio. Lucas, onde estás? Num canto do quarto, vi uma pequena figura encolhida, a abraçar os joelhos, a tremer. O Lucas levantou a vista ao ver-me e correu para os meus braços de imediato. Mãe, tenho medo. Mãe, tenho muito medo. Abracei-o com tanta força como se o pudesse proteger de todas as tempestades. O João saiu da cozinha pálido, com um forte cheiro a álcool. O que fazes aqui? Não consegui conter-me mais. Olha para a tua casa. Isto é um lugar para uma criança viver? O João cambaleou. A sua voz quebrou-se. Esta noite foi só um acidente. Estás a transformar uma criança em testemunha involuntária do teu próprio afundamento. A Sílvia gritou do quarto. Não aguento mais. Este menino é um estorvo, sempre a chorar. Não consigo viver assim. O Lucas, aterrorizado, escondeu o rosto no meu peito. Soube que já era suficiente. Não precisava de mais provas. Levantei-me, pegando no Lucas ao colo. João, levo o menino e, a partir de agora, a menos que o juízo decida, não ficarás a sós com ele. O João correu para mim. Não o podes levar. É meu filho. Olhei-o durante muito tempo, com clareza. Ninguém te está a tirar o teu filho. Foste tu que o perdeste. Ficou paralisado como uma estátua, com os olhos avermelhados, sem conseguir dizer mais nada. Tirei o Lucas daquela casa caótica. Cada passo era firme, como se alguém tivesse colocado raízes debaixo dos meus pés. Não havia mais dúvidas, não havia mais compaixão. Naquela noite, ao chegar ao meu apartamento, o Lucas ainda tremia nos meus braços. Abracei-o até a sua respiração se acalmar e as suas lágrimas secarem nas suas bochechas. Disse em sonhos: Mãe, não me deixes. Acariciei-lhe o cabelo e respondi num sussurro, tão firme como uma rocha:
nunca te deixarei. E nessa mesma noite, liguei ao advogado Miguel. Miguel, quero acrescentar novas provas sobre o ambiente perigoso em casa do pai dele. Quero solicitar ao tribunal uma medida cautelar urgente que me conceda a guarda temporária antes do julgamento. O advogado guardou silêncio uns segundos e depois disse: Helena, esta prova é muito sólida. Faremos isso amanhã à primeira hora. Olhei para o Lucas a dormir, a sua mãozinha ainda agarrada à minha roupa sem a largar. E soube que esta batalha eu ganharia, não por vencer o João, mas por proteger uma criança inocente. Na manhã seguinte, levei o Lucas à escola cedo. Ele ainda estava um pouco assustado, com os olhos inchados de chorar durante a noite, mas pegou na minha mão com muita força, como se temesse que, se a soltasse, tudo se desmoronaria de novo. Quando o Lucas entrou na sala de aula, virou-se para me olhar. O seu olhar ainda ansioso, mas menos aterrorizado. Sorri-lhe para o tranquilizar e depois fui-me embora. Imediatamente a seguir, fui ao escritório do advogado Miguel. Ele já tinha preparado o requerimento solicitando medidas cautelares urgentes, pedindo ao tribunal que me concedesse temporariamente a guarda do Lucas até a realização do julgamento principal. Helena, disse o advogado com voz clara, com as provas que apresentou ontem à noite, é muito provável que o tribunal aceite as medidas cautelares, mas prepare-se, a parte do João reagirá com muita força. Assenti. Já não temia a reação do João. O que mais temia era que o meu filho tivesse de viver no caos, e isso eu já tinha evitado. O requerimento foi apresentado nessa mesma manhã. O tribunal marcou uma audiência rápida para o final do dia. À tarde, fui buscar o Lucas. Ele correu a abraçar-me com suavidade, mas com total confiança. Mãe, esta noite durmo na nossa casa outra vez, verdade? Sorri. Sim. Ficas comigo. O Lucas ficou tão contente que deu um saltinho e disse: Mãe, desenhei isto para ti. Deu-me um papel com um desenho rabiscado. Nele, estávamos os dois em frente ao nosso pequeno apartamento e ao lado, um vaso de margaridas brancas. Olhei-o com o coração apertado. O mundo de uma criança é tão simples que chega a ser cruel. Só precisa de um lugar tranquilo para dormir. Alguém que o abrace quando tem medo e um vaso de flores para acreditar no amanhã. Perto das 4 da tarde, o meu telefone tocou. Era um número do tribunal. Dona Helena Garcia, o tribunal quer reunir-se consigo e com o senhor João numa audiência urgente antes de tomar uma decisão. Deixei o Lucas com uma vizinha e fui a correr para o tribunal. O João já estava no corredor com a camisa amarrotada e os olhos injectados de sangue. Olhou-me como se quisesse dizer alguma coisa, mas mordeu o lábio e guardou silêncio. Convidaram-nos a entrar na sala. A juíza, uma mulher de cerca de 50 anos, com um olhar severo mas caloroso, olhou diretamente para o processo. O tribunal examinou a documentação apresentada pela senhora Helena ontem à noite, com a confirmação do vizinho, as imagens do local e o relatório psicológico do menor. O João levantou-se de um salto. Meritíssima, foi apenas uma discussão de casal. O menino só se assustou um pouco. A juíza levantou a mão em sinal de silêncio. Senhor João, o tribunal não se baseia em sentimentos. Baseia-se em provas. E as provas demonstram que o ambiente de vida atual do menor é instável, com elementos de violência psicológica, o que representa um risco de sequelas a longo prazo. O João abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Olhei para as minhas mãos para esconder as minhas emoções. Não estava contente, nem vitoriosa, nem satisfeita. Só sentia pena do meu filho, por um menino que teve de suportar mais do que a sua infância permitia. A juíza continuou. O tribunal proferirá uma medida cautelar pela qual se atribuirá temporariamente a guarda e custódia do menor, Lucas, à sua mãe, a senhora Helena Garcia, até que seja proferida a sentença definitiva. O João ficou petrificado. Eu senti como se pudesse respirar finalmente depois de meses afogada. No entanto, a juíza olhou-me.
Senhora Helena, deverá facilitar que o senhor João visite o seu filho num horário adequado, com supervisão se for necessário. Assenti de imediato. Meritíssima, nunca proibirei o João de ver o seu filho. Só quero que ele esteja seguro. O João sentou-se, pálido. Vi nos seus olhos pânico, arrependimento e algo parecido com amargura, mas já não senti pena. Há muito que o tinha superado. Ao sair da sala, o João seguiu-me. Helena, não faças isto. Ontem à noite só me zanguei. Tu sabes. Gosto do Lucas mais do que tudo. Parei e olhei-o com calma. João, a uma criança não se gosta com palavras, gosta-se criando um lugar onde não tenha medo à noite. Ficou em silêncio com os olhos avermelhados. Sei que errei. Perdi a minha família. Perdi-te a ti. E agora também ao meu filho. O que faço, Helena? Disse em voz baixa, mas firme. João, não perdeste o teu filho. Ele continua a ter um pai. Mas se queres manter esse papel, primeiro tens de te salvar a ti mesmo. Deixa o álcool para a violência verbal. Deixa de permitir que uma terceira pessoa influencie a educação do teu filho. Baixou a cabeça. A sua voz entrecortou-se. Vou tentar. Não respondi porque já não precisava de promessas, precisava de factos. Naquela noite, quando levei o Lucas ao supermercado para comprar comida, ele pegou-me na mão, a caminhar muito contente. Mãe, hoje estás mais bonita do que nunca. Ri-me. Por que é que estou mais bonita? Porque és forte. Pareces uma super-heroína. Parei um momento. Quem diria? Um menino de 8 anos via algo que eu própria não tinha visto em mim durante anos. Era forte, e não para vencer ninguém, mas para proteger um pequeno mundo chamado Lucas. Ao chegar à casa, o Lucas pegou no desenho da manhã e deu-mo. Mãe, acrescentei mais uma coisa. Olhei. Além de nós, os dois e do vaso de margaridas, agora havia um sol por cima e uma frase com erros ortográficos que me fez chorar. A casa dos dois. Abracei-o, escondendo o rosto no seu cabelo para ocultar as lágrimas. Sim, Lucas, a casa dos dois. E soube que, embora o julgamento pela frente fosse longo, a batalha mais importante, a da segurança do meu filho, já a tinha ganho. 3 dias depois de o tribunal me conceder a guarda temporária do Lucas, o ambiente no nosso pequeno apartamento tornou-se estranhamente caloroso. O Lucas dormia mais profundamente, comia melhor e já não acordava sobressaltado a meio da noite. Às vezes, ouvia-o rir-se enquanto brincava sozinho com os seus legos, um riso que há meses não ouvia. Mas entendia que esta calma era apenas um respiro antes da próxima tempestade. O julgamento principal aproximava-se e, sem dúvida, a parte do João não ficaria de braços cruzados. Uma manhã, enquanto me preparava para levar o Lucas à escola, o telefone tocou. Era a menina Ana. Dona Helena, esta manhã o Lucas chegou à aula um pouco tenso. Perguntou-me se o juiz mudar de opinião, se terá de voltar para a casa do pai. Eu tranquilizei-o, mas ele continua preocupado. Suspirei. Por favor, vigie-o. O seu estado de espírito é muito frágil. Sim, sinceramente. Dá-me muita pena vê-lo assim. Seja forte. Agradeci-lhe e fui com o Lucas. Durante o caminho tentei falar-lhe com muita suavidade. Lucas, não tens de te preocupar com essas coisas. O juiz vai perguntar-te com quem queres viver. Tu só tens de dizer a verdade. O Lucas ficou em silêncio um momento e depois perguntou: se eu disser que quero viver com a mãe, o pai vai ficar triste? Acariciei-lhe a cabeça. A tristeza é algo que os adultos têm de superar. Tu só tens de viver onde te sintas seguro. O Lucas assentiu levemente, mas no seu olhar havia algo que me doía. Um medo que toda a criança que viveu a ruptura da sua família carrega consigo como uma cicatriz invisível. À noite, enquanto preparava o jantar, ouvi umas batidas apressadas na porta. Ao abrir, vi o João. A sua camisa cheirava a álcool, mas os seus olhos estavam mais claros do que das últimas vezes. Helena, quero ver o menino.
Pus-me em guarda. João, hoje não é dia de visita. Só uns minutos, por favor. A sua voz tremia. Olhei-o nos olhos e vi a sua ansiedade misturada com desespero, mas mantive a distância. De acordo, mas espera na porta. O menino acabou de sair do banho. O Lucas saiu a correr e, ao ver o João, parou, agarrando-se à minha roupa com força. O João agachou-se. A sua voz era um sussurro, como um pedido de desculpas. Lucas, o pai só queria saber se estás bem. O Lucas escondeu-se atrás de mim sem dizer nada. O João, ao ver a cena, corou. Helena diz ao menino que o pai gosta dele. Ele olha para mim como se eu fosse um estranho. Respirei fundo. João, o menino não te vê como um estranho, só tem medo. E para que deixe de ter medo, tens de mudar de verdade. Estou a tentar. Levo 3 dias sem beber e terminei com a Sílvia. Fiquei surpreendida. O que disseste? O João baixou a cabeça. Não aguentava a pressão. Ela foi-se embora. O Lucas, atrás de mim, perguntou em voz baixa. Mãe, a tia Sílvia já não vive em casa do pai? Acariciei-lhe a cabeça. Não te preocupes, Lucas. Isso é assunto de adultos. O João juntou as mãos como se suplicasse. Helena, dá-me outra oportunidade. Vou resolver tudo. Criarei um ambiente melhor para o menino. Não me tires a guarda. Olhei-o. Este homem que outrora amei e em quem confiei, agora tremia diante de mim como alguém à beira de um abismo. Mas não podia ceder, porque cada vez que eu fraquejava, o meu filho pagava o preço. João, tens de mudar pelo teu filho, não pelo juiz. Se mudares de verdade, o Lucas notará, mas quanto à guarda, não darei um passo atrás. O João bateu na ombreira da porta com a voz embargada. Não quero perder o meu filho. Fechei a porta suavemente antes que as suas emoções descontroladas arrastassem o Lucas. Na noite seguinte, o advogado Miguel enviou-me uma mensagem. A parte do João contratou um novo advogado. Estão a reunir provas para demonstrar que a senhora obstrui o regime de visitas. Respondi com calma. Não o obstruo. Tudo é feito de acordo com o horário fixado pelo juiz. De acordo, tratarei disso. Mas prepare-se. Vão focar-se nos seus rendimentos, no tempo que dedica ao seu filho e até na culpa do divórcio. Sentei-me com o coração pesado, mas a mente clara. Miguel, não tenho medo, tenho a verdade e tenho o meu filho. Respondeu com uma frase curta. Correto, e temos muitas hipóteses. No domingo, levei o Lucas ao parque. Fazia bom tempo, uma brisa suave. O Lucas corria de um lado para o outro com um gelado na mão, virando-se de vez em quando para se certificar de que eu ainda estava ali. Lucas, vem, quero falar contigo. Correu para mim com o rosto corado pelo sol. Estás a divertir-te? Sim, divirto-me muito com a mãe. O Lucas sorriu, os seus olhos brilhavam. Sentei-me ao seu lado. Lucas, em breve terás de falar com a juíza. Ela vai fazer-te algumas perguntas. Tu só tens de dizer a verdade. Não tenhas medo de ninguém. O Lucas inclinou a cabeça. A juíza é como a professora. Ri-me suavemente. Também é amável, mas um pouco mais séria. Então direi a verdade. O Lucas assentiu. Quero viver com a mãe porque a nossa casa é tranquila. Não há gritos. Essa frase atravessou-me o coração. Um menino de 8 anos a usar a palavra tranquila para descrever o seu lar. Algo que uma criança não deveria ter de entender. Abracei-o com força. Lucas, prometo-te que, seja qual for o resultado, proteger-te-ei. O Lucas apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Confio em ti. Naquela noite, ao deitar o Lucas, ele olhou-me e perguntou. Mãe, se o pai mudar, poderei continuar a vê-lo? Sorri. Claro, nunca te proibirei de ver o teu pai, desde que te sintas seguro. Então amanhã vou acrescentar um desenho do pai no meu quadro. Hesitei uns segundos, mas depois assenti. Claro, se quiseres, faz. O Lucas rodeou-me o pescoço e disse em voz baixa. Só quero que o pai volte a ser bom. Como quando eu era pequeno.
Acariciei-lhe o cabelo, sentindo uma pena invisível. As feridas dos adultos podem durar, mas as das crianças dormem no coração, à espera de doer um dia, e não deixarei que lhe doa mais. Naquela noite, liguei ao advogado Miguel com voz firme. Miguel, estou preparada para tudo. No julgamento, contarei tudo, sem rodeios, sem medo. Miguel respondeu: esse é o espírito de uma mãe. Olhei para o Lucas a dormir ao meu lado, o seu rosto tranquilo como o de um anjinho. Peguei-lhe na mão suavemente. Uma mulher pode ser fraca perante tudo, mas quando enfrenta uma tempestade para proteger o seu filho, torna-se invencível. O julgamento aproximava-se. Tudo estava a ficar mais tenso, mas o meu coração estava mais firme do que nunca. O julgamento realizou-se numa segunda-feira de manhã. O céu estava azul, mas o vento era frio, como se o próprio céu quisesse testar a resistência de quem entrava na sala naquele dia. Entrei no tribunal de mão dada com o meu filho, seguindo as indicações do advogado Miguel. Na outra mão, o menino levava o seu ursinho de peluche, um objeto que o ajudava a acalmar-se quando estava nervoso. Apertava-o com força, olhando-me de vez em quando para se certificar de que eu não ia embora. O João já lá estava. Usava uma camisa branca, mas o seu rosto estava abatido, claramente marcado pelas noites de insônia. Ao ver o Lucas, o seu olhar comoveu-se. Uma mistura de amor, dor e impotência. Agachei-me e sussurrei ao menino: Lucas, vai tudo correr bem. A mãe está aqui. Assentiu. Os seus pequenos ombros tremiam ligeiramente, mas os seus olhos já não refletiam o medo de antes. Na sala de audiências, a juíza pousou o processo sobre a mesa, olhou para ambas as partes e disse: hoje, o tribunal ouvirá as alegações das partes sobre a guarda do menor Lucas. Em primeiro lugar, a senhora Helena Garcia. Levantei-me sem tremer. Já não era a mulher de há um ano que se assustava só de ouvir a voz do João. Meritíssima, disse lentamente, solicito a guarda exclusiva do meu filho Lucas, porque o ambiente de vida com o senhor João é instável. O menino tem apresentado sintomas de estresse, ansiedade e insônia prolongada. Tudo isto está documentado pela sua professora e pelo psicólogo. Tenho rendimentos estáveis, um lar tranquilo e desde que vive comigo, o seu estado melhorou notavelmente. Apresentei as provas e a juíza examinou-as com atenção. Chegou a vez do João. Levantou-se com a voz trêmula. Admito que cometi erros ultimamente, mas gosto muito do meu filho. Deixei o álcool, terminei com a Sílvia, estou a tentar refazer a minha vida. Não quero perder o meu filho. A juíza olhou-o. Senhor João, gostar do seu filho é bom, mas o que o tribunal considera é o interesse superior do menor, não os sentimentos dos adultos. O João baixou a cabeça em silêncio. De seguida, a juíza chamou o Lucas. Acompanhei-o. O menino tremia um pouco, mas a sua mãozinha procurou a minha como uma âncora. A juíza sorriu levemente com voz calorosa. Como te chamas? Chamo-me Lucas. Quantos anos tens? 8. Lucas, com quem gostarias de viver? Toda a sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse congelado. Ouvi claramente os batimentos do meu coração. O Lucas levantou a vista para a juíza, depois olhou para mim e, finalmente, para o João. Respirou fundo, como um adulto a ganhar coragem. Quero viver com a minha mãe. A juíza continuou. Por que queres viver com a tua mãe? O Lucas apertou o seu ursinho de peluche. A sua voz era baixa, mas clara. Porque em casa da minha mãe não tenho medo. A minha mãe não me grita, abraça-me quando choro e durmo bem. A casa da minha mãe é muito tranquila. Quero ficar lá para sempre. Ao ouvir essas palavras, o João desabou como se tivesse partido por dentro. Eu não consegui conter as lágrimas, não de alegria, mas de pena. Pena do meu filho, que teve de usar as palavras de um adulto para expressar algo que o próprio tribunal deveria ter visto. A juíza examinou o processo durante um bom bocado, depois pousou a caneta e disse com voz clara:
Após considerar o ambiente de vida atual, as provas psicológicas, a capacidade econômica e o tempo de dedicação, bem como o desejo do menor, o tribunal decide atribuir a guarda exclusiva do menor Lucas à sua mãe, a senhora Helena Garcia. O senhor João terá direito a um regime de visitas num horário fixo, 3 vezes por semana, com supervisão durante os 2 primeiros meses. O João ficou petrificado. Eu senti como se as minhas pernas se amolecessem de alívio, não por ganhar ou perder, mas porque a partir de agora o meu filho viveria na paz que merecia. O Lucas virou-se para mim e perguntou em voz baixa: "Mãe, vou ficar contigo?" Abracei-o. "Sim, Lucas, ficas comigo." Desatou a chorar, mas de alívio, por se ter finalmente livrado das noites de pesadelo. Ao sair da sala, o João chamou-me. Já não havia raiva nem gritos, apenas o cansaço de um homem que sabe que perdeu o mais valioso. "Helena, sei que este é o resultado que mereço, mas peço-te que não me afastes da vida do menino." Olhei-o durante muito tempo. "João, um menino precisa sempre do pai, mas precisa de um pai que saiba gostar dele bem. Se te cuidares, o menino voltará para ti." Assentiu com os olhos avermelhados e disse em voz muito baixa: "Obrigado, pelo menos, por me deixares ser o pai dele." Não disse mais nada. Peguei no Lucas pela mão e saí do tribunal. O sol da tarde iluminava-nos, como que a apagar os meses escuros. Naquela noite, ao chegar a casa, o Lucas deixou o seu ursinho sobre a mesa e correu a abraçar-me. "Mãe, já podemos plantar as margaridas brancas?" Ri-me entre lágrimas. "Claro, amanhã compro a terra e o vaso, plantamo-las os 2, mãe." O Lucas levantou a vista. Agora a nossa casa é uma casa a sério. Abracei-o com força, como se quisesse proteger o mundo inteiro nos meus braços. Sim, a partir de hoje, a casa dos 2 é uma casa a sério. Na varanda, uma brisa suave trazia o cheiro do entardecer. No meu coração, um capítulo fechava-se. A dor, as lágrimas, as noites em branco, tudo para conseguir uma única coisa: a paz para o meu filho. E entendi algo que durante anos não tinha querido admitir. Uma mãe normal, quando gosta do seu filho, pode ser mais forte do que qualquer tempestade. Talvez nunca me esqueça do momento em que o Lucas me pegou na mão com força às portas do tribunal e disse com a voz trêmula: "Mãe, a partir de agora fico contigo." Essa pergunta foi para mim como uma porta que se fechava tarde, mas que abria um novo lar cheio de luz. De repente percebi que, em todas as batalhas dos adultos, o mais assustador não é ganhar ou perder, mas sim deixar sem querer que uma criança carregue os pedaços partidos que não lhe pertencem. Desde que o Lucas vive comigo, o nosso pequeno apartamento parece mais acolhedor. Dorme de um só fôlego até de manhã, sem sobressaltos, sem chorar, sem medo dos gritos. Todas as tardes, ao voltar do trabalho, encontro-o a estudar junto à janela, ao lado do vaso de margaridas recém-floridas. São momentos pequenos, mas fazem-me acreditar que escolhi bem. Escolhi o meu filho, a paz, o caminho mais difícil, mas o mais humano da minha vida. A vida ensinou-me uma grande lição. A mãe mais forte não é a que melhor sabe sacrificar-se, mas sim a que sabe levantar-se a tempo para proteger o seu filho do que está errado. Às vezes, renunciar a um casamento não é um fracasso, mas sim a única maneira de salvar a infância de uma criança. Podemos aguentar, podemos resignar-nos, podemos chorar em silêncio, mas quando o nosso filho chora, uma mãe deve tornar-se num escudo inquebrantável. Se alguém está a passar por uma fase difícil como a que eu vivi, por favor, lembre-se de que não há tribunal mais importante do que o do coração do seu filho. Enquanto ele se sentir seguro, se sentir amado, todo o esforço de uma mãe terá valido a pena. Obrigado por ter chegado ao final desta história. Se o comoveu, se acredita que cada criança merece um lar em paz, por favor,
Deixe um gosto, partilhe e subscreva o canal para me ajudar a divulgar mais histórias humanas. Deixe-me um comentário a contar-me se já testemunhou ou viveu uma experiência de maternidade corajosa como esta. Vemo-nos nas próximas histórias, onde juntos curaremos, cresceremos e redescobriremos o valor da família.